bem-vindos a mais um workshop ou um Kubilab, ou estamos numa jornada aqui, né? Kubernetes Production Ready, tá? Então, olha aí, Kubernetes Production Ready, tá? É uma jornada. No episódio de hoje, né, vamos ter um workshop aqui sobre detectar e corrigir algumas misconfigurations em Kubernetes, com uma pitada de IA. Fora o clickbait. Se você não me conhece, então eu sou João Brito. Você me acha em quase qualquer lugar como @juniorjbn. Sou o seu host favorito do Kubicast, tá? Kubicast que vai para sua sexta temporada, agora em 2024. Então, se você não conhece ainda, tem 140 episódios para você poder ouvir, tá bom? Muito papo, muita coisa legal. Acessa lá, tá bom? E se você quiser falar comigo, joão@guerra.io, você consegue bater um papo, beleza? Eu sou um velho, eu respondo e-mails, beleza? Vamos nessa. Ahn, bom, se você não me conhece, ou talvez se você não conhece a GetUp, tá? Nós somos uma empresa que não só te auxilia nessa jornada de Kubernetes, como a gente vai além e a gente está construindo e participando da construção, né, desse ecossistema para Kubernetes. Então, estamos nesse momento no quadrante aí, né, para boas práticas, misconfigurations, não é exatamente segurança para Kubernetes, tá? Porque segurança é algo muito abrangente, então eu estou falando por enquanto de um recorte, tá bom? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, queira.io/open source. Lá você consegue conhecer nossos projetos open source, a gente vai usá-los aqui também, e muitas outras coisas a mais, tá bom? Eu vou ir dando ok aqui nas mensagens de boa tarde, tá? Boa tarde, para mim é boa noite, eu ainda estou em Portugal. Então aqui já são 8 da noite. Então, todo mundo que já ficou gripado sabe que à noite você vai morrendo. Então, eu estou prestes a morrer. Pensei que não conseguiria apresentar isso aqui. É, mas é isso. Olha só a presença de quem está aqui. Jefferson, um abraço. Eu queria agradecer, inclusive, Jefferson, PedTux, Linux Tips, e todos os meus outros colegas, amigos aí, digitais, que estejam aí ou não, que ajudaram na divulgação aí desse momento, tá bom? É, o chat não tá funcionando, Jorge. Desculpa, eu não sei como resolver isso, tá? Eu estudei só Validation Admission Policies e esqueci de estudar chat no Zoom, tá bom? Então, eu não sei como resolver esse problema. Parece que não tem nada em Shell para resolver isso, tá bom? Então, vamos lá. Projeto open source. Se você tiver um pouquinho mais de curiosidade, guerra.io/open source, beleza? Eu vou mostrar um pouquinho mais em instantes. Então, vamos lá. No nosso último encontro, tá? Isso ainda no ano passado, ainda estamos na semana de fazer piadinha disso, né? Não pode mais falar Feliz Ano Novo, hein? Precisar de mim paciente, que compartilho lá. Não, não pode. Feliz Ano Novo é só na virada. Mas no nosso último encontro, nós falamos, a gente teve uma conversa sobre se Kubernetes iniciado já estava pronto para produção. E a resposta simples é não, tá? Por quê? Porque no default, tá? Tudo no default, o Kubernetes é maravilhoso para dar problema, tá bom? Então, se você é, não no default, tá? Não sem policies e não sem um pouco de trabalho. Então, vamos ao trabalho aqui, beleza? Sem mais delongas aí, né? Agora que o Mickey é de domínio público, vamos todo mundo usar o Mickey Kuberneteiro, tá bom? E olha só como ele tá feliz. Então, essa a minha proposta hoje, tá bom? Administrar seus clusters um pouco mais feliz, né? Um pouco mais para quem tá feliz, né? Ahn, Se você provavelmente deixar todas essas dicas de lado, provavelmente sua vida não vai ser tão tranquila e você vai ter muito trampo e muita discussão para resolver, tá bom?
Então, aqui eu estou trazendo uma proposta, tá? Eu não venho dizer aqui que eu vou é, ter todas as respostas, eu vim explicar um lance que é meio complexo, tá bom? Ahn, e aí, eu quero falar sobre o meu clickbait aí sobre IA, tá bom? Eu não vou usar nenhuma ferramenta inovadora de IA. Então, se você estava esperando isso, que uma IA fosse controlar tudo isso aqui, isso não vai acontecer. Eu espero que você não vá embora. Eu prometo que vai valer a pena. Fica aí, tá bom? Mas tem um ditado, né, muito mais famoso do que busquem conhecimento, do ET Bilu, que é, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, tá bom? O que isso quer dizer? Que qualquer coisa que o chat GPT te der, vai servir, porque você não conhece, não, não conhece o que deveria ser feito, tá bom? Então, qualquer coisa que ele disser, ou que um blog disser, ou até que eu disser aqui, ou que esteja errado na documentação, sei lá, tá bom? Vai passar, porque você não sabe qual é o resultado você espera, você não sabe o que explicar daquilo. Então, é isso que eu quero trazer hoje, umas explicações mais coisa prática. Beleza? Primeiro passo, visibilidade, tá? Então, eu pretendo fazer ter um tempo com vocês bem prático aqui. Então, visibilidade é o nosso primeiro passo. Eu disse para vocês que ia usar as nossas ferramentas, então a primeira delas que eu vou usar é o Zora com o Marvin, tá bom? Não vou morrer, prometo. Eu termino esse webinar, esse workshop antes. Então, vamos lá, nosso primeiro passo, tá? É, eu prometo compartilhar alguns links aqui, ó. Então tem um link do Marvin aqui no cantinho. Você pode conhecer um pouco mais, mas fica aqui, fica aqui. Não abre outra aba, você vai se dispersar. Então vamos começar, tá? O que que tem aqui? Olha só, vou deixar sem isso aqui por enquanto. Eu tenho um cluster GKE, tá bom? É, o Google não está patrocinando a gente, mas poderia. Ah, mas é nosso parceiro aí, então eu estou usando GKE. Dá para fazer no Kind, eu vou explicar no final, vou dar um link que você pode seguir lá e tudo mais, beleza? Tudo que eu vou mostrar aqui, eu vou compartilhar com vocês no final, beleza? Espero que você goste do tema do meu VS Code, ah, porque vai ter que aturar ele até o final aqui do papo. Beleza? Então, um GKE rodando aqui, um 27, tá bom? Eu prometo que a nossa próxima edição a gente vai ter a atualização, tá, das validations. Mas vamos por partes. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá, é instalar e rodar o Zora com o Marvin, que é muito simples. E eu vou mostrar para você por que que é muito simples. E eu deixei minhas janelas fora de ordem, né? Poxa. Ah, esse negócio do Zoom não fica na frente, né? Então tá bom. Se você não tem um cadastro, é muito fácil. Zora-dashboard.andistro.io e você consegue rodar lá, tá bom? Tenta não usar meu ID ainda para fazer brincadeirinhas. Eu vou, só para a gente poder fazer uma live e depois eu prometo que eu desabilito ele. Então vamos lá. É só a gente adicionar aqui, é um Helm simples, tá bom? Para a gente poder fazer isso aqui funcionar. Então, cria o namespace Zora, ah, faz deploy dos CRDs, tá? E nós vamos ver em alguns instantes, tá? O Zora funcionando. Eu vou aumentar aqui meu terminal um pouquinho, já que a gente está nesse momento. Tá, então, rodou aqui, ó, Happy Helming, instalou. Opa, já tive erro. Claro. Olha, eu tinha me preparado aqui e é óbvio que eu não segui meus próprios passos. Olha, tá aqui. Então, eu vou pular esse passo aqui, que é de criar o cluster. Eu não ia criar o cluster aqui ao vivo, certo? Então, eu vou rodar aqui de novo. Isso. Com o meu ID certo e por quê?
tá? Porque ele pegou o nome gigantesco do GKE aqui, olha, e isso causa um erro catastrófico, tá bom? Então, vamos voltar aqui. É, agora deve funcionar. Pausa para fungar. Beleza. Agora deve funcionar. Eu espero que sim. Beleza, olha aí. O Cluster Lab já vai funcionar, tá bom? Então, é, o que acontece aqui? Periodicamente, é simples e fácil. Tão fácil quanto voar, como diria meu amigo Jefferson. Olha só, periodicamente, tá? O Marvin vai escanear, né? Na verdade, o Zora vai periodicamente rodar os scans dentro do seu cluster. Hoje, o Marvin, o Popeye, no nosso próximo encontro Triv, já está habilitado, você pode rodar ele na CLI, e no nosso próximo encontro, então, quem da distro tiver aí, nosso próximo encontro já vai estar funcionando no dashboard. É, eles prometeram, então eu estou prometendo ao vivo aqui, tá bom? Então, a primeira está agendada para daqui a 5 minutos e a gente já consegue ver. Enquanto isso, eu volto para cá, tá? Por quê? Porque o primeiro passo para a gente poder atacar os problemas do nosso cluster é conhecer quais são esses problemas, tá bom? Então, o que eu fiz com esse cluster é, aqui, olha, tá? Eu fiz deploy de algumas aplicações aqui, tá? Eh, de demonstração. Então, aquela Google Demo Store, a Emojivoto da Buoyant, que são os caras do Linkerd, para quem não conhece, tá? E o Podinfo, que é do Stefan Grodan. Então, eu coloquei elas lá rodando, tá? Justamente para a gente poder ver esse cluster rodando aqui no dashboard daqui a alguns minutos, tá bom? É, olha aí, ó, olha, eu assumi com vocês que no próximo webinar, né, a gente já ia ter rodando. O Diogo já assumiu com data e hora. 23 de janeiro vai estar no ar a nova versão do Zora Dashboard com o Triv, tá bom? Então, tá respondido ao vivo, Diogo, e gravado. Ah, tá bom? Então vamos nessa. É, beleza, tá? 5 minutos é muito tempo num webinar. Então, enquanto tá correndo lá, vamos para o próximo passo, tá? É, Validating Admission Policies. É sobre isso que eu vim falar, tá? Por quê? Então, daqui para frente, VAP, beleza? Já é nosso amigo e conhecido. É, Validating Admission Policies são, claro, policies é, que vão validar as entradas, tá, dentro do seu cluster. Essa imagem é da documentação, não fui eu que criei, né? Você pode ver a documentação nesse link, e pode entender um pouco mais. Mas, basicamente aqui, tá? Tudo que o nosso Kubernetes é nosso, né? O nosso querido Kubernetes, ele é uma grande API, né? Que controla o cluster. E a gente interage com essa API. Tudo passa pela API. Tanto os nossos comandos, né, com nossas automações, etc., como também internamente, né? Tudo passa ali pela API do Kubernetes. Então, as policies ali, o validating admission, né? Então, esse cara aqui tem um webhook que fica validando tudo que vai passar. E a gente pode interagir com ele, tá? Modificando o comportamento, né? Ou colocando regras, né, policies, para que funcione de uma certa forma ou não, tá? Depende aí um pouquinho do que você deseja. Ahn, beleza? Então, isso basicamente é o VAP, tá? O que que nós vamos fazer com isso, tá? E o que que isso tem a ver com Zora, e o que que isso tem a ver com IA e etc. Ahn, conhecer as vulnerabilidades do seu cluster, tá? É o primeiro passo, né? É, e aí, qual é o próximo passo? Definir, né, uma estrada, talvez guarda-reios aí,
por onde, né, quem usa o Kubernetes deve seguir, tá? Definir limites por onde a pessoa deve seguir, tá? E essa provavelmente é a função de quem administra o cluster, para você definir como que essa pessoa deve usar ou não. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Definir, né, para garantir que as pessoas não voltem a cometer os mesmos erros, e que elas não infringam regras, da própria empresa, tá? Regras que a gente pode definir, é, programaticamente, tá? Então, Policy as Code. É isso que nós vamos fazer hoje usando VAP, beleza? Eu sempre fico pensando no funk, mas não vou fazer isso com vocês. Tá bom? Então, esse aqui é o nosso. Eu vou enviar a gravação, com certeza. Tá? Aqui, transformando opções em obrigações. Tá? A gente tem diversos recursos dentro do Kubernetes e dentro dos componentes, né? Então, eu vou usar deployment como exemplo hoje. A gente tem diversos recursos que não são obrigatórios. Tá? Eh, mas não é porque eles não são obrigatórios para o Kubernetes que eles não deveriam ser obrigatórios para nós, ou para quem está usando o nosso cluster, tá? Então, a gente pode transformar, tá, ah, opções em obrigações, tá? De acordo com políticas da nossa empresa ou políticas de uso dos nossos ambientes, tá bom? Ou boas práticas, tá bom? Eu vou seguir as boas práticas aqui, lá de dentro do Kubernetes PSS. Vou pegar algumas de exemplo, tá bom? Então, let's go. Vamos para demo. Que os deuses da demo me ajudem. Tá, vamos lá. Será que o nosso. Olha aí, que beleza. Nosso dashboard já está funcionando, tá? Enquanto eu contei para vocês essa historinha toda. E aí, tá? Para quem não conhece ou para quem nunca acessou aqui o dashboard, né? Então, você consegue ter uma visão sobre o seu cluster, tá bom? Então, tá aqui nosso cluster lá na GCP, tem 3 nodes, 27, tem 6 dias que ele está ligado, e estão aqui issues, tá? Que eu criei com aquelas aplicações, de demonstração que eu fiz deploy aí, tá bom? Eu criei essas issues propositalmente, né? Mas você pode escanear o seu cluster e encontrar as issues que estão rodando de verdade aí no seu cluster, tá bom? Então, você tem o Marvin aqui, que é o nosso próprio scan, tá? E que você pode escrever suas verificações em Cell. A gente vai fazer isso hoje. Você tem o Popeye, tá? Que também é um scam bem conhecido aí, tá? Pode procurar outras issues é, no seu cluster. E em breve, tá? O Triv estará aqui na tela, tá bom? Beleza. Eu vou começar, tá? Eu vou começar a nossa demonstração aqui com o exemplo que está na documentação. Por quê? Nossa, João, você vai fazer o exemplo que está na documentação. Que bobagem. Porque ele é muito simples de se entender aonde a gente quer chegar, tá? Mas eu diria que ele é simplório demais para estar na documentação. É, então, quem me acompanha viu eu reclamando no Twitter. Mas eu vou fazer alguma coisa para isso. Então, está público os meus exemplos aqui, tá bom? Meus não. Todo mundo me ajudou. Obrigado, todo mundo. Time e etc. O exemplo que eu estou falando para vocês é esse aqui de réplicas, quantidade de réplicas, tá? Você já deve ter visto em algum lugar, então agora eu vou reorganizar aqui o meu terminal, né? Políticas CEL, tá bom? CEL, CEL, né? Common Expression Language, que está sendo amplamente utilizado dentro do Kubernetes. Eu já falei sobre isso no nosso último encontro, então não vou ficar entrando muito no detalhe. Mas, olha só, a expressão de checagem, tá? É essa aqui. Essa é a expressão que vai validar, né? Que vai rodar lá dentro da minha VAP, ó, tá? O tipo, Validation Admission Policy, ela que vai ser verificada, tá? Que ela vai verificar o quê, tá? Então ela vai lá dentro do API Groups V1, né? Se for no tipo de operação create update, de deployments,
tá? Então, Kubernetes API traço resources, você consegue ver eh, um monte, né, ou todas as APIs e versões aí que a gente tem dentro do Kubernetes, beleza? Ahn, então, tá bom. Essa é a nossa primeira eh, verificação. Como que eu vou rodar os meus exemplos aqui, tá bom? Então, todos eles estão encapsulados aí, tá? Para que eles ocorram aqui dentro desse diretório, né? Então, eu vou criar um namespace, tá? Para todos eles, eu vou criar um namespace com um label, né? Do nome desse exemplo, tá bom? Então, esse label é o que vai fazer o binding dessa policy, tá bom? Porque a policy, ela tem dois pontos. Então, ela tem a policy em si, né? O que que ela verifica, e ela tem um binding, que você está apontando essa policy, tá? Para uma regra. Então, a regra aqui é que o namespace selector, né, tenha esse label environment replicas, que é o. O zoom tá de novo em cima do bagulho. Que é o label que eu coloquei no namespace. Beleza? Todos os meus exemplos vão seguir é, esse caminho, esse mesmo caminho. Beleza? Então vamos lá. Para onde eu vou? CD, exemplos de réplicas. Então, kubectl, apply, "-f", namespace, primeira coisa. A próxima coisa que nós vamos criar é a nossa policy, tá? E a próxima coisa é o binding aqui, olha. Então, o, o binding aponta para uma policy, né? Policy réplicas, que é bem parecido com o que a gente faz com o RBAC, né? Então, você tem uma policy, né, que é Cluster Administrator, e você faz o bind para todo mundo. Não é isso, não é para fazer. É, e então, o environment. Então, aqui, vamos lá para criar o nosso binding, beleza? Eu criei um alias aqui para pegar as policies e o bind, só para a gente confirmar aqui, ó, tá bom? Então, uma dica para você que está construindo a sua policy, tá? É o quê? É você poder testá-la, tá? Para você poder testá-la, olha só, você vai poder. Cadê? Ô, cara, sumiu uma tela aqui, hein? Tudo bem, não tem problema. Olha aí, você pode usar o Cell Playground, tá bom? playcell.dist.io. Então, aqui você pode testar suas policies Cell, tá? Com o seu. Então, vamos ver aqui, olha. Ó, a gente vai fazer essa daqui de um outro jeito parecido, né? Então, você pode rodar a sua policy, tá? Contra um deployment aqui, por exemplo, e já verificar se está funcionando ou não, tá bom? Então, você não precisa desse arcabouço de coisa aqui, criar cluster, mesmo que seja o kind, abre porta, isso, aquilo, faz deploy e etc. Pode testar aqui no seu playground direto, tá bom? Isso aqui é muito bom para você poder, para quando você está ajustando alguns detalhes, principalmente, né? Então você está checando alguns parâmetros, né? Então você quer ficar testando no run toda hora, né? Então aqui você vai ficar clicando no run toda hora e ele vai te mostrar já a execução, tá bom? Então é exatamente isso que eu fiz. Olha, tá aqui a nossa expressão cell, tá? Que ele espera que tenham menos que 5 réplicas, tá bom? Então a gente não vai conseguir fazer um deploy com mais de 5 réplicas, que é exatamente esse o exemplo, tá bom? No nosso caso aqui a gente tem 6 réplicas, então se a matemática estiver correta e a policy também, é, vai dar errado, tá? Apply "-f nginx réplicas". E aí, beleza. Tá aqui a mensagem de erro que eu deixei na minha policy. Então, olha, os deployments podem ter no máximo, ou não pode ter mais de 5 réplicas, e esse tem 6, tá bom? Então, aqui você consegue, inclusive, pegar.
o que estava escrito lá no deployment da pessoa para já dizer para ela, né, para já apontar mais ou menos para onde que é o erro. Então, tá aqui, olha, não pode ter mais que 5, e você está tentando 6. Na minhas contas, 6 é maior que 5. E aí você deve pensar, João, não minta para mim, você mocou isso tudo para fazer dar certo. É, talvez, mas se eu moquei essa parte também para poder funcionar. Então, kubectl menos n kubilab, é, kubilab traço réplicas get. Ó, e tá aqui, olha, nossos 4 pods rodando, tá? Nosso deployment que a gente acabou de fazer, deploy, e o réplica 7. Beleza? Esse é o meu primeiro exemplo. E agora eu vou rodar. Eu quero que vocês escolham ahn, quais são os próximos exemplos, tá bom? Que a gente vai fazer aqui, porque eu tenho alguns outros detalhes para poder explicar. Porque isso aqui é muito simplório, tá bom? Não dá para checar tudo só com isso que eu falei para vocês, tá bom? Então, eu vou rodar aqui uma pesquisa, vocês votam e a gente faz agora aqui, ó, ah, lançando pesquisa. Então, deve ter aparecido para vocês. Ahn, votem e a gente faz de acordo com os votos de vocês. Beleza? Dá uma lida nas nossas opções aí e vamos fazer. Vou fechar a câmera um segundo. Em 30 segundos eu volto. Já voltei em menos de 30 segundos. Vamos lá, 62% dos participantes já votaram. Se você está me escutando em outra janela, vai lá votar. Presta atenção no que eu estou falando com você, tá bom? Vamos lá, pessoal. Quero que seja um momento participativo. Por enquanto, estamos empatados em impedir o uso de imagem latest e impedir deploy sem uso de probes. Olha a latest correndo por fora. Vamos lá, pessoal. Ahn, vou esperar um pouco. Vocês estão participando. Vamos nessa, tá? Então, eu já respondi que nós vamos compartilhar a gravação e um abraço a mim. 83%, parece que estagnamos nessa quantidade. Dole uma, já votou. Dole duas, já votou. Dole três, é isso, acabou. Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. End. Compartilhar resultados. Compartilhar resultados. Então tá aqui, pessoal, olha aí. Então, eu vou anotar no canto aqui. É, Então, nós vamos fazer primeiro latest, depois vamos fazer probes, é, depois, eu não sei se dá para voltar nisso aqui, tá bom, pessoal? Então, depois nós vamos resources, que eu acho que é só o que dá tempo, tá bom? Ahn, Se der tempo, a gente vai para o registry e, por último, labels, que era o mais legal. Vocês não votaram no mais legal. Labels. Labels é o mais legal, tá bom? Mas tudo bem. Atender a pedidos. Stop sharing. Fecha isso aqui. Será que eu posso deixar isso aqui? Vou deixar. Vamos ver. Se atrapalhar. Não tá aparecendo na cara de vocês, né? Diogo, alguém que trabalha comigo, me diz se o pool tá aparecendo ainda na frente de vocês. Acho que não.
Não, né? Beleza, valeu. Então, tá bom. Então vamos começar com latest, que tá aqui, olha. Exemplo de latest. Vamos limpar um pouquinho a tela. Vamos fechar isso aqui. Exemplo de latest. Seguindo meu método de exemplo, tá bom? Então vamos para a pastinha dos latest. Pastinha é os, né? Diretório. Diretório. Fica muito mais profissional. Diretório latest. Então, estou seguindo aqui o mesmo match case, tá bom? Então, para namespaces que tenham uma label, tá? É, como todo mundo provavelmente já sabe aí, o Kubernetes é um query-based system, né? Então, tem label para todo lado e ele fica fazendo query nisso aí. É, então, nada melhor do que continuar desse jeito, tá? Então, vamos lá. É, a nossa policy de latest tá aqui. É, eu estou procurando e tem um outro jeito de poder fazer isso aqui, tá bom? É, que você pode usar regex, né, para procurar algumas outras coisas, tá? Que, inclusive, é o exemplo que o pessoal da Andistro colocou aqui. é, Aqui, olha só. Então, você pode escrever essa trolha de coisa para poder é, validar a entrada, né, do versionamento. Bom, para que a pessoa não escreva, é, sei lá, nada, ou sei lá, tá bom? É, eu estou usando uma mais simples aqui, tá? No nosso latest, é, só para poder exemplificar aqui uma outra coisa. O que que eu vou exemplificar aqui? Prática. Kubectl apply "-f namespace", tá? Nosso namespace. Agora nós vamos para a policy, tá? A policy. Essa aqui, né? A gente está procurando. Então, olha só. Eu não expliquei uma coisa muito importante. Duas coisas que eu queria explicar aqui. É, como que a gente está encontrando esses parâmetros para poder colocar na expressão, né? Essa é uma parte complicada, até você entender. Então, aqui a expressão está procurando dentro de object, tá? Spec, template, spec, containers. Então, dentro de todos os containers, né? Da onde? Olha só, dentro desse objeto, né, que foi o que a gente declarou, deployment. Então, aqui, olha, deployment, né, o recurso que a gente declarou. Ahn, Spec, tá aqui. Template, ops, spec, containers, tá? E aí, qual é o meu próximo passo? Tá? Image dentro de containers, container.image, sai comentário maldito, container.image que contenha, tá, a tag latest. Então, containers.image, tá, que contenha o latest. Eu já deixei comentado aqui uma outra versão que a gente pode usar para passar. Então, beleza, vamos usar o binding aqui. Oh, de acho. Latest binding. Beleza, nosso binding criado. E o nosso deployment agora. Deployment. Nginx latest. E aí você vai dizer, porra, João, mas passou. Passou, mas, olha só, aqui, essa policy, tá? Em vez de eu colocar aqui no bind, o que eu coloquei aqui na réplicas? Já esqueci. Aqui, ó, deny, tá bom? Então, em vez disso, aqui no latest, eu estou colocando só um warning, tá? E estou mandando para o audit. Então, é só um warning por enquanto, tá? Por quê? Eu estou dando uma mensagem bem clara aqui para o cliente, para o usuário, sei lá quem está usando o seu cluster, né? Então, olha,
falhou na validação, tá? E tem a minha mensagem aqui, ó. For God's sake, usa a versão semântica e você tem até março deste ano para resolver isso. Ou até ontem, para dependendo de como você escreve o formato da data. Tá bom? Por quê? Na prática, seria muito complexo você chegar de um dia para o outro e simplesmente aplicar isso de cima para baixo. Deny para tudo e ninguém mais faz deploy no seu cluster, tá? Se você conseguir, me manda um alô depois e me diz quantos inimigos você arrumou por causa disso, tá bom? Então, na prática, o warning pode resolver para você por esse plano em prática, tá? Defina metas, converse com seu time. Afinal de contas, DevOps não é Terraform, tá? DevOps é integrar os times aí, né? A gente perdeu essa batalha, mas talvez por nossa própria causa. Então, não precisa ser goela abaixo, né? É, então, tá aqui, tá bom? Um outro formato para você poder fazer. Então, basta aqui no binding, em vez de deny, você pode usar, né? Você tem essas três opções: warning, deny e audit, tá bom? Então, você pode ir para uma abordagem um pouco mais política, um pouco mais soft, e depois ir para o hard, tá? É inevitável, mas a abordagem pode ser diferente. Beleza? Matamos o latest? Então, que legal. Beleza, vamos para o próximo, que é probes. Probes. Que nem todo mundo gosta tanto assim de colocar, né? Mas esse aqui talvez é um pouco mais aceito, né? É, porque ele dá pau mais rápido. Eu acho que é por isso. Talvez por isso latest não é um problema que as pessoas colocam em prática tão facilmente. Porque ele não dá pau muito cedo. Quando dá pau, você vai virar a noite procurando o problema. Quando resolver, ah, alguém vai atualizar a aplicação para um novo latest e passou o problema, resolveu o alarme, bora dormir, tá bom? Então, vamos para os probes. Então, aqui no probe, né, tem uma nova coisa, né? A nossa policy agora é um pouquinho maior. Eu vou diminuir um pouquinho mais o nosso terminal para poder mostrar tudo. Então, tá aqui, ó. O nosso probe, né? Ainda do mesmo jeito, né? Ainda estou indo para deployments, tá? Ainda o caminho é o mesmo, né? Spec, template, spec, containers. Dentro desse recurso é que eu vou procurar o quê? Se ele tem, né? Has aqui, se ele tem liveness probe e, então eu não dei boi para ninguém aqui. Tem que ter os três. Tem que ter liveness probe, tem que ter readiness probe e tem que ter o startup probe, tá bom? E deixei a minha mensagenzinha de alerta aqui, tá? Porque o Kubernetes precisa saber quando que ele já pode começar a mandar conexões para sua aplicação, ele precisa saber quando que ele deveria reiniciar, quando ele deveria parar de mandar requisições, e etc. Tá bom? É para isso que os probes servem, e é por isso que você deveria obrigar as pessoas a utilizar, tá bom? Então, vamos aos probes. kubectl, apply, "-f", mesmo jeito, namespace, probes, tá? Estou fazendo isso para deixar separado, beleza, gente? Mas no dia a dia você vai ter seus próprios namespaces. E não faça tudo no namespace default, beleza? Eu não coloquei isso aqui porque espero que nós já tenhamos um acordo sobre isso. Tá bom? Beleza. Policy probes, aplicando. É, desculpem, vamos lá. Binding, né? O binding ainda é o mesmo, olha, exatamente do mesmo jeito. E eu estou fazendo deny agora,
tá? Porque não colocou o probe, eu não sei como checar a sua aplicação, não sei como validar se ela está funcionando ou não. Aí sim, aí não é história do latest. Aí sim eu vou barrar o seu deploy. Ó, a Siri querendo participar. É, beleza, então vamos nessa. É, bind, vamos fazer o nosso deploy. kubectl apply "-f", o nginx deployment, que está aqui, olha. O nosso deployment, que é claro que eu comentei aqui, ó, que é para dar pau na primeira execução. Beleza? O deployment é inválido, não passou, tá? E tá aqui a minha mensagem. Kubernetes precisa dos probes, tá bom? Então, adiciona os probes e vai tudo funcionar. Beleza? Vamos ver se isso é verdade. Se todos os meus 32 testes estiverem certos, é, agora deve funcionar o meu deploy. Olha lá, funcionou, criado com sucesso, tá bom? É, então, recapitulando aqui, olha, quais policies a gente já tem. Então, a gente já fez de réplicas, né? Foi a primeira, é o exemplo que tem na documentação. A gente já fez o de latest e a gente já fez o de probes agora. E os bindings estão aqui, tá bom? Agora nós vamos para de resources. Eh, eu quero propor para vocês eh, a gente pular o de resources, tá? E fazer os labels em vez de resources. Ah, João, mas por que você deixou a gente votar? É quase uma democracia, metade de uma democracia aqui. Porque eu quero mostrar para vocês mais duas, né? Então, a de labels tem uma coisa muito mais legal do que a de resources. A de resources, tá? É bem similar à que a gente acabou de fazer sobre probes. Por quê? Nos probes, assim como nos resources, né? Eu vou procurar, assim como é, ao contrário, no de resources, assim como no de probes, eu vou procurar lá dentro do spec, template, spec, containers, vou procurar se ele tem os resources requests definidos, se ele tem CPU e memória, se ele tem os limites de CPU e memória. Ah, João, mas tem gente que não acredita que deveria setar o limite de CPU. É sua escolha, fica livre. Tem gente que quer setar só as requests. Fica livre, é a sua definição, tá? Isso é muito legal porque é a sua policy. Você pode escrever como ela deveria ser, tá bom? É, então, beleza, tá? Minha única dica é defina, tá? Isso aqui ocorre em 98% dos clusters que eu encontro por aí. Que eu encontro, né? E que o time inteiro, que a GetUp encontra por aí, tá? Daqui a pouco a gente define, eu não sei exatamente como definir, quais são os parâmetros. Sempre que vai cair na mão do dev, ele vai dizer isso, e talvez porque a gente não está aparelhando ele o suficiente para ele poder descobrir isso, tá bom? Então, para isso, inclusive, eu deixei também lá nos links que eu vou mandar, mas é, eu vou mostrar para vocês uma ferramentinha aqui que é dos caras da Robusta, tá bom? Que se chama KRR. Ele se conecta ao Prometheus e o Grafana, tá? Pega os dados históricos e vai te responder uma estimativa, tá? E deve estar pequeno pra caramba aqui. Olha aí. Ele vai te responder uma estimativa, né, de quanto você deveria setar. Ah, mas isso aqui vai travar e vai acertar na veia? Não, provavelmente não. Mas é, é um ponto inicial, tá bom? Definir os resources é um ponto inicial. Então, dá uma olhada, vale a pena. KRR, né? Tudo de Kubernetes é com K, então KRR. É, beleza? Então, por isso, os resources aqui, tá? Então, vamos ver o último cuidado. Desaparece em... Ah, sim, olha só. O Diogo está compartilhando. A gente até falou sobre isso outro dia, né? De um cluster que tem
mais de 1.000 deployments lá, é, sem resources, sem limites, tá, definidos. Ah, isso vai ser muito difícil de definir. Vai ser uma tarefa muito difícil de você começar, tá? Não sei se você, como eu, não gosta de tarefas difíceis, então você vai procrastinar até o último momento para conseguir fazer. É, então, tá aí uma coisa muito importante, tá bom? Comece a definir, tá? Comece a definir. No último encontro a gente falou sobre noisy neighbor, né? Então, é, é isso, tá bom? Felipe, setar CPU limite ou não setar? Eu não vou entrar nessa treta. Eu deixei o link dos dois posts sobre isso. Um deles é do próprio cara da Robusta, e um outro é um Medium em resposta a ele. Então, todo mundo tem bons pontos e bons argumentos para setar limites de CPU e para não setar limites de CPU. Eu acho que cabe para o seu formato de aplicação, para o seu ambiente, tá bom? Então, essa é uma coisa muito, muito específica, mas eu não deixaria de setar os recursos, tá? Minimamente. Se não setar o de CPU, tá? É, eu ainda acho que você pode ter problemas, mas é por aí, tá bom? Mais evasivo que isso, impossível, né? Tá bom. Então, esses são os resources, beleza? Wellington, vão no e-mail, mas tem um slide no final com um QR Code com todos os links, mas eu vou mandar para vocês a gravação e esses links tudo automaticamente no Zoom, beleza? Sucesso. Então eu disse para vocês que eu queria falar com vocês sobre os labels, tá? Então vamos fechar aqui os probes para eu poder falar com vocês sobre os labels. Por quê? Então, deixa eu ir para o diretório certo. CD example labels. Então, tá aqui, ó, a nossa policy para labels, tá? Eu ainda tô. Então, essa primeira parte aqui, tá? Se vocês olharem aqui um detalhe, quando a gente dá um get aqui, ó, no nossas validation admission policies, a gente tem os parâmetros, tá? Da onde estão vindo os parâmetros, né, para essas policies, né? Então, até aqui, a gente estava setando os parâmetros diretamente no arquivo, né? Tá chapado ali, tinha que ser menos que tantas réplicas, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Agora, aqui, eu vou trazer uma lista lá do config map, tá? Então, o que acontece? Eu estou trazendo aqui, olha, os nossos parâmetros, né, estão vindo de um config map, tá? Ainda aqui é o mesmo tipo, deployment, e a minha expressão, tá, é que o meu deployment tem que ter um label, tá, que esteja naquela lista. Então, eu estou fazendo um split por vírgula lá no config map, tá? Obrigado, Matheus Faria, pela ajuda com isso. Então, foi bem difícil fazer essa parte aqui, olha, split com vírgulas para você poder pegar os objetos lá dentro do data, dentro do config map, tá bom? Então isso aqui é mais um exemplo que não tem em canto nenhum, você só encontra aqui. Ah, então por isso eu achei bem legal a gente poder falar sobre este, tá? Então tá aqui a nossa policy. O binding, tá? Então dentro do binding eu estou falando qual é o config map. Então o config map está dentro desse mesmo namespace, né? E tem aqui o nome do meu config map, tá bom? Então, a referência ao parâmetro está aqui. E aqui está o meu config map. Então, require labels, né? Squad e production, tá? Aqui podia ser qualquer coisa, environment, sei lá, tá? Se você está utilizando, né, algum tipo de label para fazer o seu FinOps, por exemplo, tá? Se você está utilizando labels para poder fazer essas queries, essa é uma ótima VAP para você colocar no seu ambiente e você garantir que as pessoas estão seguindo e incluindo os labels lá.
tá bom? Porque você pode passar hoje e colocar labels, amanhã o novo deployment não estar com o label e parabéns, foi atualizado sem a informação que você queria. E lá se vão o seu trabalho, beleza? Então, tá aqui o nosso config map. Então, vamos lá. Essa é a parte mais importante, né? Apply, menos F, primeira coisa, namespace labels. Agora, nós vamos para o config map. E aqui já tem o namespace. Agora, a policy. Agora, desculpa, o binding, tá? E agora, a última coisa é fazer o deploy, tá? Então, ó, o deploy, eu deixei comentado aqui, ó, meu squad, né? E o meu production true aqui, ó, tá? Então, vamos aplicar esta, este deploy. E olha aí, não pode fazer deploy, tá? Igual como tá lá na minha policy, não pode fazer deploy sem os required labels, beleza? Então, tem que ir lá, ops, aqui, tem que ir lá e usar os labels. Então, descomentei aqui meus labels, que eu acho que está indentado errado, hein? Será? Não sei, acho que tá. Era para estar mais um para frente. Esse comentário fez alguma coisinha errada, hein? Tá bom, obrigado. Olha aí. Ouvi e nunca ia te dizer isso, Matheus. Nem sei se o Matheus tá aqui. Ah, beleza, vamos lá, vamos continuar. Um novo deploy e tá aqui, criado o nosso deploy. Beleza? Tá? Então, funcionou. Então, labels definidos, labels seguidos, tá? Padrões da minha empresa. Sei lá, é, eu poderia colocar aqui o environment, né? Para quando você quer separar por centro de custo, né? Da sua empresa, cada aplicação, sei lá, coisas do tipo, tá bom? Aqui as aplicações para os labels são infinitas, beleza? Depende muito mais da sua criatividade. Estou quase esgotando meu tempo, falta 5 minutos. Então eu quero deixar vocês livres para fazerem perguntas. E eu passo lá para os meus agradecimentos finais, tá bom? Tudo tá aqui, ó. Eu escrevi um MD bem bonitinho para você poder seguir e entender, tá? Até criar o seu GKE, etc. Beleza? Ahn, então vamos lá, pessoal. Finalizando aqui, olha. Então tá aqui, Wellington e todo mundo que queria escanear aqui. é, eu coloquei tudo isso lá no repositório público. Lá no final tem links úteis, tem o passo a passo de tudo que eu fiz aqui, tá? Meu agradecimento especial à doc do Kubernetes. É, é complexa, foi talvez a mais a mais complexa que eu já li, precisei de muita ajuda aqui. O pessoal do time, da GetUp, Andistro e etc. Tá? Obrigado, pessoal, todo mundo me ajudou. Ao chat GPT, eu não vou terminar aqui sem poder dizer para vocês. Ah, tá bom, mas pô, você não vai fazer nada com IA? Olha só, uma coisa, o chat GPT não sabe muito bem, tá? É, criar coisas, ou sei lá, talvez eu não saiba perguntar, tá? Mas, se você dá exemplos para ele, ele sabe, tá? Então, vamos pegar aqui essa do latest, tá? Porque a gente não falou do registry, que seria o próximo. Então, vamos pegar do latest e vamos tentar arrumar uma para o registry, beleza? Lá no ChatGPT, que olha,
Eu já tinha deixado isso aqui pronto, mas não sei por quê. Ah, seguindo este exemplo em Excel. Ah, tinha que começar aqui, olha. Você está administrando um cluster Kubernetes 1.27 e, seguindo o exemplo em Excel abaixo, poderia criar uma policy para impedir um deploy que não venha de um determinado registry. Dois pontos, policy. Bom, certamente, é sempre certamente solícito. Ah, olha só, ele está dando opção para usar o OPA, tá? É, eu vou falar sobre isso daqui a um segundo. Então, olha, tá aqui, ó. Seu registry, olha, a imagem starta com seu registry barra, tá? Então, o jeito é bem parecido, olha. Spec template, spec containers, imagem que tenha, né, o seu registry.com. Eu usei aqui no nosso exemplo de registry, tá? Para continuar com o mesmo exemplo de Nginx, eu peguei a pública lá do ECR, tá? Lá do registry da AWS. Então, só vai aceitar, né, a minha policy, só vai aceitar deployments que venham desse, né, que comecem com public ECR. Se eu não colocar nada, vai vir do Docker Hub, não vai dar pau. Se eu pegar de, de outro hub qualquer, de outro registry, também vai dar pau, tá? Então, ter o seu próprio registry, né? A gente vem falando e vem escutando muito mais sobre isso, sobre a cadeia, né, de vulnerabilidade, controle, né, sobre a sua aplicação, de como ela vai para frente. Então, a gente insere um monte de pacotes, carrega um monte de coisa, né, e escreve uma, duas ou três chamadas e está aqui a nossa aplicação. Todas as coisas estão vindo da onde, controlar de onde elas estão vindo, também pode passar por aqui, tá bom? Pelas suas policies. Beleza? Ahn, então, era essa minha pitada de IA, né? Queria agradecer a Disney por ter disponibilizado o Mickey. É, e ao GKE, beleza? E ao Tom Cruise pelo Double High Five. Vinícius, consigo criar uma VAP por namespace? Namespace X, só quero usar o registry X e no restante do namespace deixar aberto? Sim, essa VAP aqui do exemplo, tá? No binding, eu vou fazer só no namespace que tiver essa environment, né? No meu caso aqui. Então, como administrador, eu posso colocar essa environment lá no namespace e garantir que ele vai. Então, ele vai ter que obedecer aquela VAP. Os outros todos não, tá? Então, você poderia ter um namespace de production, um namespace de uma aplicação específica, que venha de um registry, né? E outras que venham de outro, sei lá, não precisa ser global, tá bom? Então, você pode fazer desse jeito. Beleza? Deixa eu ver se eu respondi todos que estão aqui. Escaneando. Ok, VAP. Beleza? É, Dave Henrique, vai ficar gravado. Eu vou editar assim que a gente terminar. E vai para vocês no e-mail desse do Zoom aí, assim que acabar. Eu espero mandar isso até sexta, tá bom? Todo o conteúdo que a gente falou aqui está gravado e o conteúdo, o repositório e etc, tá? Eu vou mandar tudo isso num pacote para vocês de presente de 2024. Beleza? Então, sim, vai ficar gravado, tá bom? É isso, pessoal. Terminando quase que britanicamente no horário, tá? Obrigado, Rodrigo. Obrigado para todo mundo que permaneceu até aqui.
A gente se vê na próxima. Eu prometo que eu conserto o chat para a próxima. Ah, me sigam, nos sigam lá no LinkedIn, andistro.io, getup.io, e vocês vão ficar sabendo do nosso próximo passo é, na nossa jornada aí. Kubernetes Production Ready. Beleza? Muito obrigado.